Estamos ao vivo, gente. Primeiro, obrigado por todas estarem aqui presentes nesse programa de vastíssima audiência, né? Que é dentro do projeto Floresta de Livres, dos cursos de comunicação social, né, da Universidade Federal do Paraná. A ideia do programa é discutir comunicação, jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, negócios, tecnologia, cultura, educação, fofocas de bastidores e tudo que a gente achar que é relevante. Afinal de contas, o intuito é a gente fazer uma análise crítica, dinâmica e descomplicada. Pessoas que estudam, que são os pesquisadores, ou que são os especialistas que atuam na área, né? Então, a gente parte da premissa de que se repercutiu na mídia é porque é relevante, e aí pode estar aqui para a gente debater. Hoje, lembrando, né, tem a nossa vaga utilizada, né, merchandising editorial, com apoio do Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral, CEL-UFPR, do Projeto Educacional Ponto Pasta, do Projeto de Extensão Sinapse, e dos docentes e discentes do curso de Publicidade e Propaganda. Iniciamos esta nova edição do Infodelivres, que vai tratar sobre influenciadores digitais na política. Então, eu passo a palavra aqui para minha chapa multiparceira, Luciana Punk. Luciana, é com você. Meu Deus, mas você tá assim, daqui a pouquinho, o próprio influencer aí, ainda mais depois da consultoria, né, dos nossos convidados, não tem para ninguém mais. Felipe Neto vai ficar no chinelo, né? Socorro! Ah, meu Deus. Eu, particularmente, estou com hoje um carinho especial, um super orgulho nerd, né? Porque nós aqui na sala só tem punkzinhos, né? Punkzinha e punkzinhos. Nossa senhora, é orgulho que não cabe mais. Então, já que a gente está naquele momento fofocom, né, no momento dos babados, dos bastidores aqui da floresta, vou contar uma coisa só para vocês, então, né, já que a gente está aqui em família. O Daniel foi o meu primeiro orientando de iniciação científica, gente. Se o CEL hoje é o CEL, né, o nosso grupo Comunicação Eleitoral, um dia eu tive o meu primeiro orientando na Universidade Federal do Paraná, que foi o Daniel Gutierrez. O Daniel falou, eu pensei, vou fazer iniciação científica, e ninguém fazia na floresta, gente, ninguém. Eu falei, não tem mestrado aqui ainda, gosto de pesquisar, sempre gostei. Vamos lá, apareceu um louco querendo pesquisar junto, o louco está aí hoje na tela, um super profissional de sucesso. Vou aproveitar, então, vou ler o currículo do Daniel. Posso, chefia? Claro, sem dúvida. Uma honra. Então, vamos lá, o Daniel, publicitário então, da UFPR, foi minha primeira vítima da iniciação científica, especialista em comunicação política e imagem, também no UFPR, gestão pública, empresário, né? Ele é diretor de marketing da Gutierrez Inteligência Política e Comunicação, já coordenou dezenas de campanhas eleitorais para prefeitos, vereadores, deputados federais, estaduais, palestrante. Ele também tem uma plataforma, né, de inteligenciapolitica.com.br e também é consultor político credenciado. Então, o Daniel começou há 13 anos, né, Daniel? Foi 2007. 13 anos. Você foi inspiração, acho que de todos nós aqui, né? Sem dúvida. Oh, meu Deus do céu. Agora o coraçãozinho ficou quentinho demais. Agora, o Ricardo sabe o que isso significa, né? Com certeza. E depois, no ano seguinte, começou a Antonella, a iniciação científica. Foi 2008, né? 2008, 2009. Uhum. Ainda não tinha o mestrado, ainda não existia o CEL, e a gente já estava fazendo pesquisa. Thaís e a Anne, e a gente estava pesquisando, a Antonella também publicitária, e a gente lá naquele cantinho, lá no gabinete, pesquisando, né, Tom? Sim, nossa, super legal. Vocês me chamaram, tinha vaga, não sabia nem o que era isso, assim, o que é essa coisa de ficção científica? E, nossa, olha o mundo de descobertas que isso abriu, né? Foi muito legal. Não, e assim, uma descoberta para vocês, para mim também. E hoje, assim, que eu fico pensando, foi uma descoberta
tão geral, porque começou com vocês. Eu também era caloura, tinha acabado de entrar na universidade, né, como professora na Federal, e hoje o grupo que foi ali, começando a ver também o que aconteceu na pesquisa, que eu também não tinha a menor ideia. Hoje o céu está grande, nosso grupo, que se formou com o mestrado. No ano que vem a gente vai fazer 10 anos que a gente tem o grupo. Tem graduação, tem pessoal que já que nem é do nosso programa, mas é pesquisador e está fora, então estudante de mestrado, mestre, estudante de doutorado, que é o caso do Ricardo, que também é me orientando. Tem doutor, tem pós-doutor, cresceu. Então, assim, a gente está mais orgulho nerd do que nunca, vocês não têm noção o que é o orgulho nerd. Então, vou apresentar, a gente tem a Antonella, que também, tem o maior carinho, a gente, né, ficou amiga, tudo, nossa, tem o maior carinho. Ai, já vou parar por aqui, né? Porque, gente, vamos pegar então o nosso vinho, vamos contar agora tudo como é que tá a vida, o universo e tudo mais, porque, né? É bonito demais encontrar. Bom, vamos lá. A Tonton, né? Já chamo pelo apelido. Antonella. É de casa. A Antonella, então, é formada por publicidade lá com a gente, na Federal, tem pós-graduação em marketing digital. Também é empresária, é sócia fundadora da Cereja Marketing Digital, é professora no curso de Gestão Estratégica em Mídia Digital. Pensa se não é a pessoa, né, certa para vir hoje. E, bom, aqui de Mídia Digital da Choice Academia de Profissões. E nas últimas eleições ela também trabalhou como mídia social na campanha para o governo do Estado. E, por fim, mais o nosso outro convidado, que também é Orgulho Nerd, Ricardo Tesseroli, foi me orientando do mestrado, agora do doutorado, foi nosso colega, professor aqui na Universidade Federal, super mega Orgulho Nerds. Hoje estava salvando, Ricardo, o materialzinho que você mandou lá da orientação que a gente vai fazer semana que vem, está lá a tua pastinha, orientações do PG com o Ricardo, tá os documentos de 2015. Muita conversa ainda, muita conversa que já tivemos e que ainda vamos ter, né? Aí tá lá aberta a pastinha, doutorado, daí tem agora as pastinhas de doutorado. Olha se não é emoção. Quando o Antonella e o Daniel vierem fazer mestrado, vai ter lá a pastinha, então, da orientação do mestrado. Olha, gente, isso não é coisa mais linda? É a evolução dos filhos da punk, né? Meu Deus do céu. E você sabe que isso existe? Tem, se não me engano, na Federal do ABC. Ari, vamos dar uma olhadinha nisso. Mas existe tipo uma árvore genealógica nerd. Quer dizer, todos os professores pesquisadores, quem que foram os caras que a gente orientou e onde é que estão, onde é que andam? Eu tenho que ver como é que tá, mas a gente tem um monte de filho mesmo. A Gabriela, se estiver escutando, minha filha é biológica, né? Obviamente, todo mundo sabe que tem minha filha, né? Ela é mais famosa que não sei o quê. Já vai ficar, o que é isso aí, gente? Mas ela tem o coração grande também, ela divide você com todo mundo aqui. Depois se pergunta para ela. Então eu já estou preparando o terreno, para daí já tá certo. Foi. Não, chega aí todo mundo com vinho, que tá tudo resolvido. Agora ela é parceira pros vinhos já, Tonton? Não. Agora já tá adulta. Na minha época. Então, pensa bem, tem essas vantagens do tempo passar. Bom, mas vamos lá, apresentar o Ricardo. Jornalista, mestre e doutorando então, em comunicação, especialista em comunicação política e atores sociais pela UEPG. Ele é pesquisador, então, do nosso grupo de pesquisa, que é a comunicação eleitoral, e ele tem experiência em assessoria de imprensa da Casa Civil aqui do governo do Estado e também na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Agência Reguladora do Paraná. Então, para a nossa audiência aqui hoje no Floresta Deliveries, a gente tem realmente o perfil de 3 profissionais que a gente convidou com muito carinho, claro, tem um carinho especial, né, por as questões das relações pessoais, mas a gente realmente tem um carinho especial acadêmico, porque a gente sabe dos profissionais que vocês 3 se tornaram, os profissionais que vocês são, e é um orgulho, assim, gigante para mim, especialmente, que conheço vocês há tantos anos, ter vocês aqui hoje para poder, que vocês possam compartilhar, assim, com quem estiver assistindo, depois vai estar gravado. A gente vai subir também no YouTube do canal Punk, essa fala. Nossa, sério mesmo, eu estou muito feliz, agradeço vocês que estão aqui para poder compartilhar e poder voltar para a floresta. E
compartilhar o que vocês sabem hoje. Isso acho que é a universidade pública, né? Daí vocês saem, vocês voltam, a gente está aí como multiplicadores do saber e do conhecimento. Obrigada mesmo, senhora, de coração. Então vamos lá? Aproveitando o gancho, né, já que a universidade é pública, consequentemente a gente faz muita balbúrdia, né? A balbúrdia de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a influência que o entretenimento exerce na política, né? Isso é algo que já vem de muito tempo. A gente tem aquele conceito de que as celebridades que são construídas através da exposição midiática e acabam gerando cada vez mais o personalismo político, né, que são temas que a gente discorre lá no nosso grupo de pesquisa. Esse é um fenômeno que não é tão recente, é antigo, na verdade, mas vamos pegar algumas coisas bem pontuais só para dar uma pincelada. Se a gente pega Estados Unidos, Ronald Reagan, na década de 80, ele começou como ator, um ator hollywoodiano, não era assim um grande ator, mas começou a brilhar na ribalta cinematográfica. Vamos dar um pulo no tempo e espaço, a gente chega no Donald Trump, celebridade empresarial, relações públicas de si mesmo, como já sabemos, né? E ele se tornou um ícone midiático como apresentador do Aprendiz Estados Unidos, e de lá ele já seguiu direto para a Casa Branca, sem escala. O Reagan ele fez escala no governo da Califórnia, né? Vamos em frente. Abaixo do Equador não existe pecado, mas existe o Dória, que foi eleito prefeito de São Paulo na eleição de 2016, e ele pilotou a versão nacional do Aprendiz, né, emulando o querido topetudo laranja, né, o Trump. E quando ele entrou na disputa, ele era assim muito, assim, tinha um baixo reconhecimento por parte da população de São Paulo. Quem estava disputando de verdade ali era o Celso Russomano, do então PRB, agora no Republicanos, né? O Celso Russomano, ele apresentava o Cidade Alerta, defensor dos direitos humanos. Em paralelo, ele concorria com a Marta Suplicy. Nessa eleição, ela estava concorrendo com Marta Matarazzo, que ela tinha separado o Eduardo, e ela começou também a se tornar uma celebridade no antiquíssimo TV Mulher, da década de 80, né, que ela era conhecida como a sexóloga do TV Mulher, etc. Obviamente, depois disso, ela tem uma longa trajetória política, bastante ativa, né? Por anos ela foi do PT, estava no PMDB, e agora ela está sem partido, acho que estava negociando com algum partido, não sei como é que está. Mas, de qualquer forma, o que chama muito a atenção é o Dória foi eleito com um crescimento a jato, porque enquanto os dois ficavam se engalfinhando, o Dória, com um programa muito bem feito, muito assim competente, ele conseguiu ser eleito no primeiro turno, fato inédito na história do município de São Paulo. E depois que ele estava lá eleito prefeito, ele não se acomodou, porque, obviamente, né, ele sempre tem um olho, um cargo acima, ele já começou a ficar de olho no Palácio dos Bandeirantes, e dentro desse conceito de espetacularização, ele utilizou traje de gari, de bombeiro da Defesa Civil, folião, executivo, etc., manteve os holofotes da mídia, foi eleito governador de São Paulo. E não são só esses casos, a gente tem o Jean Willis, do PSOL, que veio do Big Brother, a gente tem o Datena, que é apresentador do, acho que Cidade Alerta, da Bandeirantes também, que ele sempre pensa em concorrer ao Senado, à Prefeitura de São Paulo, Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Frota. No cenário internacional, a gente tem o Arnold Schwarzenegger, né, que foi governador da Califórnia, a gente tem o Beppe Grillo na Itália, ou então a frase de efeito, que essa eu demorei para construir, mas foi legal, Silvio Santos, que tentou roletrar para Brasília em 89, ou Luciano Huck, que cogitou ir de táxi em 2018. Então, de verdade, o que a gente tem? A gente tem um conjunto de atores, e atores pode ser no sentido lato, como no sentido de alguém que atua naquele cenário, mesmo que não seja só no cenário artístico, que eles conseguem uma visibilidade muito grande, e isso é projetado na política. Mas, assim, o caso mais espetacular e mais recente é o do presidente Jair Bolsonaro. Ele sempre foi um congressista, um deputado federal que não tinha tanto destaque, exceto algumas pinçadas polêmicas que eram alçadas à mídia. Até o momento que teve uma guinada. Acho que vocês todos devem lembrar de uma entrevista que ele deu ao CQC, e ali surgiu o conceito de mito. O mito que lacrava com declarações polêmicas. Desde então,
a carreira dele decolou, como todos sabemos, né? Ele foi eleito com 57 milhões de votos e muito decorrente de uma estratégia que misturava esse conceito de celebridade com polêmicas, que foi muito bem trabalhada, muito bem orquestrada pelo filho número 2, o Carluxo, né? Que fez um trabalho bastante intenso nas mídias sociais. Então, você tem esse seguinte conceito: você cria um fato, um factoide, que a gente chama de marketing de guerrilha. Esse marketing de guerrilha, depois ele vai gerar espaço espontâneo na mídia e, ao mesmo tempo, ele reverbera nas redes sociais. Então, você tem buzz marketing, marketing de guerrilha, assessoria de imprensa, e tudo feito de uma forma integrada, que é o que a gente chama de comunicação integrada, né? E vamos lá, os números que impressionam, além de algumas frases e polêmicas que impressionam também, né, como sabemos, os números do Bolsonaro no Twitter, 6,6 milhões de seguidores, no Facebook, 10,5 milhões de seguidores, no Instagram, 16,9 milhões de seguidores, e esses números, eles podem estar um pouquinho defasados, porque é uma dinâmica líquida, oscila bastante, né? Então, para não tomar mais tempo, vamos passar agora, vou passar a bola então já para a Antonella. A Antonella vai dar uma panorâmica sobre monetização, espetacularização e como isso funciona nas redes sociais. Antonella? Ai, eu tô louca para escutar a Antonella falar, porque assim, além dos caras que são eleitos, eu fico pensando nos personagens que acabam sendo porta-vozes, assim, de algumas pautas desses políticos, né, os influencers digitais, digamos, os caras do entretenimento que acabam influenciando, formando opinião, que daí não são os caras que necessariamente têm uma intenção eleitoral, né, como o caso do Dória, ou coisas assim, né, Alexandre Frota da vida, né? Mas sei lá, um Felipe Neto, um formador de opinião e que vai puxar para um lado ou para o outro. Eu acho que até esse ponto aí que a Antonella vai falar tem muito a ver com isso, né? Porque o cara, esse ator que seria um ator político-social, né? Nesse conceito assim de ator político-social, não ator do entretenimento, não do teatro, né? Um agente político-social, ele passa de uma esfera que seria teoricamente do entretenimento para uma esfera de influência política, quer dizer, ele não é que uma transferência necessariamente de papel explicitamente, mas ele acaba fazendo um outro papel, uma outra influência. E eu estou morrendo de curiosidade, Tonton, como é que também essa questão acaba rolando, né? Então, agora, cabeceando para você. Vamos lá, né? Bom, é uma honra estar aqui com vocês, né? Muito especial, assim, desde esse começo que a gente teve lá na iniciação científica, que comecei nesse caminho, né, de estudar um pouquinho comunicação política, comunicação eleitoral com a PUNC. Depois ela me orientou no TCC também, que não foi sobre esse assunto, mas foi muito bacana. E aí a minha experiência profissional é mais voltada para, né, tendo clientes que são empresas, mas tive essa experiência ali coordenando a parte de mídia social da campanha do Rosinha, que foi muito bacana, e aí parece que todo esse conhecimento, assim, né, convergiu para esse projeto. Então, é uma honra enorme, de verdade, estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Começando a falar um pouquinho, assim, sobre essa estrutura, né, da internet como um todo, das redes sociais também, com relação à monetização, que cria esse espaço propício para o que a gente vê acontecendo hoje, de, né, espetacularização, propagação de fake news, polêmicas. Isso acontece muito por causa da forma com que isso está estruturado, né, em termos de como você realmente acontece toda a monetização, né? Então, como é que funciona essas estruturas? Você tem um site, um blog, seja um canal no YouTube também, né? Para você ganhar dinheiro, né? Pode ser até de veículos, né, de comunicação, através dos anúncios, né? Então, são propaganda, seja banner, seja um post, public post, né, patrocínio,
E aí, isso cria um cenário em que esse espaço, né, seu espaço virtual, no seu site, na sua rede social, vale mais quanto maior for a sua audiência. E aí o clique passa a ter um lugar central e de muito destaque, e cria esse ambiente de que as pessoas estão loucas por conseguir cliques, porque realmente a coisa não se mantém de pé se você não tiver ali a quantidade de cliques, porque você não consegue realmente financeiramente manter o seu site, seu canal aberto e tudo mais. E aí isso acaba que leva algumas pessoas, até alguns candidatos, a adotarem práticas, vamos dizer assim, duvidosas, para também, né, ficar aqui, para dizer o mínimo, né, para conseguir esses cliques e atrair esse público. Então, isso acaba dando muito margem para matérias e títulos sensacionalistas. E aí a polêmica acaba tendo um papel muito central, porque polêmica gera clique. A polêmica dá o que falar, né? Se você está falando sobre um assunto e você joga ali uma opinião, uma informação que todo mundo concorda, morreu o assunto, né? Trazendo assim para o nosso pessoal, pensa numa mesa de bar, você está com os amigos conversando um tema. Se todo mundo concorda, a conversa morreu ali em 5 minutos. Agora, vai ficar todo mundo com aquela cara de pastel ali, né? Tipo, acabou. Eu acho isso, também tá pronto, acabou. Agora, se você... Tipo aqueles dates que não vão dar certo, né, Antonella? A fórmula é gerar polêmica mesmo, para não ficar todo mundo ali com aquele date ali que não deu certo. E, ai, meu Deus, vamos embora de uma vez. Isso. E na internet também, se você fala, por mais que o que você esteja falando seja importante, seja relevante, seja verdade, não vai criar ressonância. Então, é até meio perverso, assim, a forma que essa estrutura funciona, porque você encontra ali na polêmica o ponto ótimo da ressonância, porque aí vai dar o que falar, vai ter muita gente falando, você vai conseguir muito clique, você vai conseguir muito acesso, você vai conseguir ou muito dinheiro, ou muito poder, ou muito voto, porque você porque partiu desse ambiente muito propício para a polêmica ter um papel central, né? Então, quando a gente pensa até Felipe Neto, que agora também está sempre, né? Ele se inventa, reinventa, sempre dá o que falar, mas se voltar lá nos primórdios com Não Faz Sentido, gente, era um moleque, eu posso falar porque ele tem a mesma idade que eu, falando um monte de opiniões polêmicas, e dava certo por causa disso. Se ele tivesse lá falando uma coisa que fosse correta e todo mundo concordasse, não ia nunca ter chegado no alcance que ele chegou. Desculpa interromper, mas é que assim, você falando, me veio uma dúvida em relação a essa nova rede social agora, que é o TikTok, que tem essa questão da própria remuneração para quem assiste e para quem produz conteúdo, que muito provavelmente está vinculado com isso que você está comentando agora, de monetizar tudo isso, né? A polêmica. Tendo isso em vista, de gerar o fluxo, a visibilidade do meio, tudo isso, me parece que acaba sendo um instrumento muito fácil também para instrumentalizar as próprias notícias falsas, né? Em termos de campanha, ou em termos de política como um todo, e é o que vai empoderar esses blogueiros mal intencionados, né, que acabam ganhando maior grana de governos ou de política, de políticos, e assim vai, não? Sim, com certeza, acho que é exatamente na linha que você falou, se pensar os algoritmos também ali, né, de Facebook, Instagram, não tanto pensando na monetização, mas que o algoritmo joga para cima, quanto mais interação você tem, e aí a polêmica cresce mais ainda. Então, assim, jogar temas polêmicos, e ainda mais no cenário político que a gente tem no Brasil, de que já tem um racha, já tem uma polarização, isso fica ainda mais inflamado, porque você vai jogar uma conversa ali e as pessoas
vão querer falar e se tornam grandes guerras, às vezes, ali até nos comentários, e aí o post vai lá para cima. E nem sempre isso é bacana, porque daí, de repente, se você não quer dar destaque para um tema que não é da sua opinião, pelo algoritmo da rede social, o melhor que seria fazer era não falar nada, porque daí abaixa, né? O algoritmo não vai priorizar isso. Então, eu acho que vale muito essa reflexão de como as coisas na internet, tanto de monetização quanto dos algoritmos das redes sociais funcionam, porque acaba priorizando esse tipo de comportamento que levado ao extremo não fica, né, bacana, não é saudável, não é legal para a sociedade. Trazendo um pouco para a minha experiência social ali da campanha do Rosinha, né, a gente tinha ali uma equipe enxuta, não era uma campanha que tinha muita grana. Eu confesso para vocês que, né, eu estava ali coordenando a equipe de rede social de uma campanha ao governo do estado e a gente teve 0 centavos para investir em posts promovidos em rede social. Então, a gente teve que trabalhar com conteúdo que foi só orgânico. Tendo isso em vista e sabendo, né, de toda essa questão da polêmica, a gente pensou, gente, a gente não tem dinheiro. Então, a gente vai ter que fazer alguma estratégia para impactar, que vai ter que ter um pouco disso, de polêmica, de chamar a atenção, porque vai ser a nossa única forma, porque as outras a gente não tem. Então, claro que em questão de conteúdo a gente não poderia ser polêmico, até porque, né, tinha a pauta do partido, mas aí a gente criou uma estratégia de ser um pouquinho polêmico na forma, né? Então, por exemplo, era o candidato mais velho, mas era o que tinha o posicionamento mais jovem nas redes sociais. Eu lembro que vocês usaram esse posicionamento, né? Acho que você não tinha cores, né? Que vocês usavam também no cards, tudo. Colorido, a gente usava de ironia, bastante gifs divertidos, e acabou que isso realmente foi o que fez a nossa campanha ali na internet ir para frente, deu super certo e acabou gerando bastante mídia espontânea também. Até tem uma reportagem que é da Gazeta, se não me engano, que até chamaram você para te entrevistarem também. Pode ser. Rosinha, mas era sobre a ironia de forma geral na campanha. Foi. Então, a gente sempre bate cartão, né? Campanha eleitoral, a gente sempre acaba batendo cartão na imprensa para analisar. Então, a gente se utilizou um pouco, né, disso, de saber dessa questão da polêmica para atrair o olhar, mas, claro, não levando isso ao extremo, que daí, né, acho que realmente, até por questões éticas e tudo mais, não é bacana. E acho que vale a reflexão também da gente pensar de que a monetização de anúncios também, né, no Google, rede de display do Facebook, agora há pouco tempo estourou essa questão aí dos sites anunciando, empresas anunciando em sites de extrema-direita, e algumas dizendo que sabiam, outras não sabiam. Então, realmente, isso não é tão fácil também para a empresa saber que o anúncio está lá. Claro, daí dá para tirar, mas o jeito que a estrutura é assim, você vai fazer um anúncio do Facebook, você aperta um botão que está escrito rede de display, e não está facinho, discriminado ali onde vai. Então, acho que é bem importante essa reflexão de repensar todas essas estruturas para a gente ter um ambiente, acho que mais saudável até, e que a gente consiga levar um debate, ter um debate sem ficar refém dessa estrutura. Eu fico pensando por outro lado, daí não sei se daqui a pouquinho, se até o Daniel pode subir e a gente ficar os três aqui conversando, porque assim, sobre a própria inserção estratégica desses influenciadores, né? Não sei nem se é permitido por lei, agora tem que falar baixo, né? Mas assim, em termos assim, se a questão da formação realmente da opinião, porque eu fico pensando que entra a questão ética, entra a questão do entretenimento, entra a questão da responsabilidade, quer dizer, são tantos fatores que eles estão em jogo, porque vamos pensar no momento atual, a gente está no momento de pré-campanha, num ano surreal, numa semana em especial, mais que surreal, e
no Brasil com uma previsão que a eleição municipal seja dia 6 de dezembro. Então, tá tudo tão incerto, tudo tão se movendo, e eu fico pensando assim, porque tem essa restrição, né, do próprio tribunal sobre a propaganda. Quando eu trabalho com os partidos ou com o pessoal do direito, uma das minhas queixas é, gente, vocês acham que a gente é o culpado de toda a corrupção do mundo? Como é que o eleitor vai saber quais são as suas opções, né, em termos de representatividade, se não se sabe quem são as candidaturas? Com esse ponto de vista, eu fico pensando, será que esses influenciadores não poderiam justamente ser aliados para a democracia, sabe? Não ser esse lado ruim da coisa, de, é um cara famosão que é mal necessariamente, ou que usou a sua visibilidade numa outra área para se eleger. Será que não pode ser uma coisa boa? Eu não sei, sabe? Às vezes eu estou revendo muito essa questão, inclusive, da representatividade democrática. Vamos lá, Daniel, tá contigo. Bom, primeiro, obrigado, Punk, que eu não tive a oportunidade de fazer essa consideração. Realmente, o trabalho de vocês é um trabalho dedicado e que, assim, incentiva as pessoas a seguirem nessa área, que digo pela minha experiência mesmo, hoje a gente atua exclusivamente em cima da comunicação política, de campanhas, de prefeituras, órgãos públicos, deputados, vereadores, e esse intercâmbio é fascinante, de verdade, para quem é apaixonado por essa área. Com relação ao gancho do que vocês estão dizendo aí, que é assim, como que vai funcionar essa questão dos influenciadores dentro da campanha e essa relação da monetização. A grande questão é que, para quem conhece um pouco mais a regra eleitoral, essa regra eleitoral ela está cada vez ficando mais defasada do avanço tecnológico. Então, se você falar com relação justamente à remuneração de influencers, você não vai achar isso na legislação eleitoral. Não existe ainda estabelecido como isso deve funcionar, o que cria um problema, uma celeuma, porque muitas pessoas nem sabem que são influenciadoras digitais e elas podem ser acionadas na campanha. Isso é uma estratégia para quem hoje está pensando. Faça um mapa de influenciadores do seu bairro, da sua cidade e chame essas pessoas para compartilhar conteúdo. Mas agora, vamos lá, quando houver uma monetização que eu remunero essa pessoa, isso, em tese, deveria estar dentro da prestação de contas de uma campanha. Veja só o tamanho do problema que nós temos. Então, provavelmente isso não acontecerá. Vai ter que realmente haver uma modernização da legislação eleitoral com relação a isso. Então, nós vamos ter muito mais a manifestação espontânea. Mas nos bastidores, na estratégia, isso vai ser determinante, Punk, porque o que ocorre não é só o que você produz como conteúdo da sua campanha, mas como você distribui isso. Quando a gente está falando de influenciadores, é a capacidade dele de distribuir. Não interessa o que ele fala. Eu posso pegar uma menina que fala de roupas, ela tem muitos seguidores dentro de Curitiba e eu sou candidato a vereador. Se ela topar manifestar o apoio dela, entregar esse conteúdo, ela está entregando para mais pessoas. Depois é a qualidade desse conteúdo que vai sensibilizar ou não as pessoas. Então, aí que reside um problema, que é um problema legal, mas uma solução que é estratégica para quem quer se aventurar aí, usando as redes. E tem também também tem a questão de com quem você associa a própria imagem da candidatura, né? Porque, de repente, a menina vende roupa, ok, mas e, de repente, se não é uma pessoa muito a ver com a própria imagem da candidatura, né? O exemplo de pintar o muro, né? Hoje não pode mais se pintar o muro da casa, mas muitas pessoas achavam que é a quantidade de muro pintado que dá o efeito. Não se esqueça que o eleitor não é bobo. É quem mora atrás desse muro. Eu associo a pessoa para quem é de um bairro e tal. Então, isso é muito interessante. Eu acho que deixa eu pegar um gancho aqui, acho que isso é muito importante, né, de que você, né, pode pensar estrategicamente nos influenciadores para você utilizar a nossa campanha, mas tem que ter muito esse cuidado, assim, de que se é um influencer que está alinhado com os valores do candidato, com os posicionamentos, porque senão as pessoas vão ver que não é uma coisa autêntica, que
vai parecer fake, e acho que daí isso tende a ter muito mais uma rejeição do que trazer uma contribuição. E nessa linha ainda, até falando que você comentou antes, Punk, de, enfim, os artistas e os influencers que não são da área da política, eu acho que tem uma questão que é mais ampla do que a política em si, que que hoje em dia, no mundo inteiro, os consumidores estão muito ligados em querer consumir de marcas que estejam alinhadas com os seus valores, né? Então tem muito isso de, eu quero que seja um produtor local porque eu me identifico com isso, né? Então eles estão muito mais seletivos e cobram esses posicionamentos das marcas, e isso chegou para os influencers e para os enfim, pessoas da cultura, e para se posicionarem politicamente também. Então, não adianta mais, né, os fãs ou os seguidores estão cobrando esse tipo de posicionamento. E aí a gente vê coisas do tipo Anitta fazendo aula, né, para entender um pouco mais, porque está sendo cobrada sobre um posicionamento. Então, eu acho que isso chegou forte para a política mais recente, assim. Mais coerência também, não? Um pouco mais Desculpa, Daniel, vamos lá. Não, pode continuar. Não, hoje eu tô aqui para escutar, vai lá. Disso, né? Que, assim, é interessante isso, porque é muito pertinente o que a Antonella falou. A pessoa, que, assim, a política, de um modo geral, vamos generalizar, as pessoas não gostam de política. Só que elas são obrigadas a pensar e a escolher uma pessoa num determinado período. Então, é aqui que muita gente se confunde, acha que o eleitor não está nem aí. E não é assim. É uma decisão racional econômica que a gente fala, né? Até o Carlos Almeida tem a cabeça do eleitor, que vale a pena quem quiser até aprofundar um pouquinho nesse sentido. Mas a questão é, por que alguns dão certo e outros não dão? Nós já tivemos experiência de trabalhar artistas aqui, e foi bem interessante. Alguns deram certo, outros nem tanto. Mas por quê? Muitas vezes depende o que grau de essa atuação artística dele conversa com a política. Então, vamos dizer, se é um sujeito que nunca... Se ele falou de segurança, vou pegar exemplos práticos. Você pega lá, Sargento Faur. Ele virou um emblema, né, um meme de um policial e tal, mas que ele falava de segurança pública. Ele não tinha percepção disso, mas ele sempre falava de política. Ele tinha um posicionamento muito claro, que era falar de segurança pública. Então, isso daí, ele tinha uma plataforma, ele estava posicionado. Então, obviamente, que se ele usa essa notoriedade para ser um candidato, reverte em voto. No entanto, a gente tem diversos outros exemplos em que a pessoa faz uma atividade artística que não conversa com a política. Então, ele pode ter 1 milhão de seguidores, que ele não vai ter nunca 1 milhão de votos, ele não vai ser eleito. Primeira coisa que as pessoas vão falar é: sai daí, não entra na política, isso não é para você. Então, é bem interessante isso. Agora, a pessoa que é um influenciador, é um artista e consegue aprimorar aquilo que ele fala para um discurso político, ele vai coletar eleitoralmente. Estamos falando de ano eleitoral, isso é interessante. Sim, eu estou vendo aqui no chatzinho, o Ricardo, eu vi que está se coçando para entrar para conversar com a gente. Ricardo, quer subir? A gente, quem está fora aqui da live não sabe que tem um tal de sobe e desce aqui também. Eu tô Ricardo. Estou prestando atenção em alguns comentários aqui da Antonella e também do Daniel, e queria pegar uns ganchos também que foram muito bem falados por eles, né? Que a gente estava falando essa questão de você ter influenciadores digitais na política, né? Mas não tanto, né, quanto candidatos ou partidários ou dentro das campanhas. A gente está vendo um movimento que foi citado pela Antonella, uma cobrança, né, grande de esses influenciadores por posicionamentos políticos, né? Isso começou de uma forma mais intensa em 2018 com a própria campanha do Ele Não e depois, consequentemente, do Ele Sim, onde muitos influenciadores e muitos artistas, enfim, celebridades e subcelebridades começaram a ser cobrados pelos seus seguidores, né, para se posicionar politicamente, né? Aí começou entrar essa onda, né, das pessoas
que estão fora do meio político e que estavam ali nas suas redomas do entretenimento ou de lançar tendência, fazer moda, conversar diretamente com o público, foram inseridas nesse jogo político e se passaram a posicionar-se, né? E a Antonella lembrou desse caso, o caso da Anitta, né? Que até quando foi agora do tema da live, eu também dei uma olhada ali nessas lives, Anitta, Felipe Neto, Bezerrada, e passei a também dar uma olhada como que esses influenciadores, melhor dizendo, né, eles começaram a ingressar nessa vida política, na vida da discussão política, vamos dizer assim, não necessariamente, né, da vida política, mas eles não deixam de ser um ser político, não são ali uma elite política que contém cargos, mas, por exemplo, eu estava olhando os dados aqui, o Felipe Neto tem 38 milhões de seguidores, a Anitta 46, né? Eles passaram, talvez, não a fazer parte das campanhas, como estavam sendo citado até agora há pouco no debate, né? Mas passaram a influenciar na vida política. E é uma dinâmica interessante, porque eu fico me perguntando, e até queria jogar essa pergunta para o debate, assim, a gente sabe que esses influenciadores, eles têm os seguidores, né? Mas até que ponto esses seguidores, eles são engajados para o debate político, né? Porque uma coisa a Anitta, por exemplo, fazer uma live, alguma coisa divulgando algum produto, pintar o cabelo dela de rosa ou azul, vai lançar uma tendência e seus seguidores vão seguir ela, né? Mas até que ponto essa tendência de se manifestar politicamente, se posicionar, pode influenciar realmente, no caso, daí sim, de um embate político, de um embate eleitoral. Por exemplo, a gente sabe que o Felipe Neto, ele tem seus seguidores, mas esses seguidores, a partir do momento que ele se posicionou, principalmente mais específico daquele Roda Viva, né? Esses seguidores, eles vão se tornar militantes da causa do Felipe Neto ou eles sabem distinguir o papel de um ou de outro? É isso que eu fiquei me questionando e que eu jogo aí para a gente discutir um pouco. Tem uma questão assim bastante importante, que inclusive a gente estava debatendo no nosso grupo de pesquisa essa semana, e está para ser publicado um artigo meu entre hoje, amanhã máximo, no qual eu falo das paixões, né, de como esse momento político ele está muito influenciado pela questão emocional. E quando teve o Ele Não, né, ou teve 2018, para mim, eu pensei, nossa, é o pico, né, da questão emocional, tudo, e teve, né, fogo de artifício, choradeira, né, e era uma coisa, assim, muito forte emocionalmente, e a polaridade, né, a polarização muito forte. Pensei, como analista, subiu, beleza, né, faz parte do jogo democrático, eu nunca tinha visto uma coisa assim tão exacerbada, mas faz parte quando se usa muito o discurso do medo e o discurso do ódio. Se provocar isso, então vai cair e ok. Só que o que a gente observou em termos de Brasil? Né, que essa curva ela não desceu, que o palanque não foi desmontado, e o discurso do ódio, o discurso do medo, ele continuou sendo propagado, inclusive alimentado, né, em termos de política internacional, né, e esse clima ele continuou tendo seus alimentos, inclusive vindo desses grupos que a gente tá debatendo hoje. Trazendo então essa discussão do Ricardo, os fatos agora, né, das mortes, né, dos assassinatos por policiais que estão fazendo com que militantes progressistas vão para a rua, seguindo exatamente a mesma estratégia de militantes de direita. O que eu estou fazendo nesse paper? Estou dizendo que os dois estão muito parecidos em termos de estratégias. Porque qual que era o grande diferencial? De um posicionamento progressista era respeitar a ciência e dizer, não, ninguém vai para a rua, é isolamento, a gente tem que proteger vidas. Mas chegou um momento, essa semana, em que esquece-se pandemia, o número do Brasil é uma morte por minuto, e mesmo assim
né, dane-se, vai todo mundo para a rua porque vidas negras importam. Não estou dizendo que vidas negras não importam, vidas negras importam. A questão é que a questão emocional, a partir também dessa militância, né, ela sobrepôs qualquer racionalidade no momento de contexto de pandemia. E isso tem muito a ver também com a militância digital, porque a gente pode fazer o ativismo de outras maneiras, né? Tem outras formas, né, de fazer ativismo, ainda mais quando tem vida em jogo, porque daí você vai para a rua, essas vidas negras que talvez não morressem, talvez vão morrer porque estão na rua, com máscara ou sem máscara, mas aglomeradas e compartilhando o vírus, não é? É polêmico, é cruel falar disso, né? Porque a gente está num momento que está todos os grupos, eu não gosto de a gente pensar em direita e esquerda, essa dicotomia tão rasa, né? Mas todos os grupos que têm qualquer engajamento político estão com, né, os nervos à flor da pele, né? Tá todo mundo assim na bad, né? Tá muito influenciada por emoções, mas o momento agora é de racionalidade. Tem que pensar que está numa crise sanitária. E, portanto, esses influenciadores, nesse momento, aqui e agora, eles têm uma força muito grande no sentido de no sentido de também de causar sabe, como é que eu posso dizer? Gente, vamos cuidar da saúde, vamos evitar morrer, vamos evitar provocar mais mortes, vamos pensar em outras estratégias, porque assim, nos Estados Unidos, né, a Ari está comentando aqui no chat sobre a parte dos Estados Unidos, né, aconteceu nos Estados Unidos, daí o pessoal foi na rua aqui. Eu estava vendo os dados, isso sempre aconteceu, tanto lá quanto aqui, porque isso aí no meio de uma pandemia. Já começa por aí, né? De onde que surgiu esse ativismo justamente agora, né? Aí, sobe, Ari, vem, Ari, vamos conversar. O Ari também estava se coçando. Então, eu acho que essa questão do ativismo digital, a gente está falando de influência política, ela está... esse momento atual de pandemia, que a gente deveria ser responsável, evitar ao máximo realmente sair de casa, porque a gente está lidando com algo invisível, a gente não sabe, tem a questão da responsabilidade, não é? E o ativismo, ele implica naquilo que eu estava conversando com a Antonella no começo, da questão é o influenciador? Ok, é uma influenciadora? Ótimo, vamos usar então isso daí para a sua causa de uma maneira responsável. E outra questão que acho que aí entra a responsabilidade democrática, porque para os grupos, tanto de direita quanto de esquerda, ambos se acham corretos, ambos se acham justos, ambos têm a sua causa. E aqui não nos cabe julgar, né? Eu acho que esse é o ponto, porque se a gente está numa democracia, todo mundo se acha o dono da razão. E o De Ricardo trouxe esse ponto bem forte, né? Como é que é o engajamento? Porque aí entra o quê? Os robôs. Que eu acho eu estava falando e ninguém me ouvia, é que eu estava no mudo, tá explicado. Você estava se mexendo porque você estava falando. Eu estava toda concentrada, vendo aqui, olhando para os outros, agora que entendi que você se mexia tanto, criatura. Não, assim, mas eu estava prestando atenção também. Porque, na verdade, então tá, porque eu estava também concentrada falando. Vamos lá. Eu estava colocando aqui a Luciana nos bastidores para ela fazer a ponte com a parte do texto que citava os Estados Unidos, né? Porque, assim, eu vou perguntar para o pessoal aqui que já está online para ver se hoje vai, que eu acho que todo mundo está curioso aqui. Vamos ver. Aí o que acontece? Mari, eu posso sair um pouquinho aqui, então, do vivo para conversar com o pessoal da imprensa que disse que vai publicar, para já dar boa notícia na live? Se vai publicar mesmo ou não? Então, vai lá que eu vou fazendo a ponte, Lu. Porque daí o que acontece? Tem uma amarração muito legal que a gente faz um paralelismo, né, no caso do texto da Luciana, mas assim, dentro das conversas que a gente tem desenvolvido no grupo, paralelismo entre o que tem acontecido aqui e o que acontece nos Estados Unidos. Então, a gente tem similaridades entre esse populismo demagógico, né, que impera lá e cá, e assim, nesse texto da Luciana em particular, que gerou uma reação do Trump, que é clássica daquilo que a gente vê do Bolsonaro aqui no país. O Trump falou que os manifestantes, então, além de arruaceiros, são da esquerda.
Então, parece que, nesse sentido, ele acabou emulando um pouco o Bolsonaro, ao invés do contrário, porque houve uma clara e literal expressão de que o problema todo da pandemia, o problema todo do assassinato, o problema todo que acontece lá agora é causado por manifestantes rebeldes, revoltados, esquerdistas, comunistas, que não tem mais o que fazer. Esse é um discurso que remete ao macartismo que imperou lá nos anos 50, que remete também ao que a gente viu aqui com os integralistas, que acusaram os comunistas no Plano Cohen. Enfim, a gente tem uma série histórica de criminalização de movimentos sociais que são tidos como da esquerda, e não necessariamente. Então, é muito interessante quando a gente para refletir sobre como isso tem sido recorrentemente utilizado na política, inclusive nesse caso de pandemia, né? Alguém quer falar, Ricardo? Complementar alguma coisa? Não, eu só lembrei porque dentro desse aspecto houve um movimento, né, que é mais um pouco acentuado ontem de uma possível recusa do não incentivo às pessoas a irem às ruas por parte das suas lideranças, mas estava vendo um pouquinho antes de entrar aqui na live, eu acho que o cenário já mudou e os protestos, por exemplo, foram mantidos agora, né? Então a gente tem esse trabalho desses influenciadores, esse trabalho dessas pessoas que estão aí no meio dessa situação, né? Que também tem, como a Lu falou, essa função, estão inflamando ânimos no momento que a gente deveria pender para a racionalidade, né? Infelizmente, a racionalidade é uma coisa que nós não estamos tendo muito nesse momento. Eu acho, posso fazer uma intervenção aqui, eu acho que uma coisa que se discute bastante também há algum tempo é essa questão de o ativismo não ficar nas redes sociais, não ficar restrito nas redes sociais, né? Não adianta você ser, né, um ativista de Facebook, um ativista de Instagram, então, eu acho que por muito tempo se criticou essa questão de você se posicionar e fazer campanha e lutar pelo que você acredita nas redes sociais, e rolou todo um movimento em tipo, não, isso precisa ir para a rua, isso precisa virar uma ação mais concreta. E aí, meio que no momento em que essa questão está ressoando mais, de que não adianta ficar na rede social, chega a pandemia, e que daí seria realmente um momento de talvez, não, realmente agora é a hora de a gente levar isso muito mais para a internet, na rede social, e não para a rua, porque tem, né, toda essa questão da transmissão e etc. E no fim a manifestação é por vida, mas ao mesmo tempo pode tirar outras vidas. Mas eu acho que vale essa reflexão também de ativismo só de internet e vai para a rua, né? Acho que é bacana pensar nesse sentido. É um ponto bem interessante que foi colocado, que começou lá com o comentário da Punk, depois o Ricardo complementou, sobre isso de racionalidade e passionalidade, né? O que acontece, pessoal? A gente que atua muito na área, eu até levei algum tempo para compreender a força disso. O movimento político, movimento de massa, ele não é racional e nunca será. Ele é passional. Ele é passional. Se vocês fizerem a leitura de todos aqueles líderes que tiveram sucesso político, pode pegar o mais recente, e aqui não vamos entrar em mérito, que não é o interesse da nossa discussão. Você pegar o Bolsonaro, que foi eleito, foi por um movimento passional. Um movimento passional. Então, você pega, é o coração que movimenta as massas e não a razão. Isso não vai ser diferente. Então, se nós formos pensar, o candidato, ou o líder político, ele é sempre subproduto do momento de sentimento das pessoas. Então, naquele momento que o Bolsonaro foi eleito, ele foi porque existia, de certa maneira, uma latência de revolta de tudo que estava acontecendo, da crise ética, da crise moral, da crise política, de um modo geral. Mas, por exemplo, ele já não está mais tão encaixado com esse momento. Hoje, se nós formos pensar o que deve ser um caminhar aqui,
E aqui eu até faço um paralelo, está escrito aí dentro do nosso roteiro a questão do espetáculo e tal, a tendência de massas. A gente trabalha muito essa questão das figuras, mas o líder que as pessoas vão procurar passionalmente, não racionalmente, no momento de crise como essa que está estabelecida, é o que nos transmite a confiança. Nós vamos trocar a revolta pela confiança, porque eu preciso de alguém que me pegue pela mão e me conduza para atravessar um momento difícil. Então, tudo isso é muito interessante. Só que, assim, existem tendências claras sempre das pessoas votarem em alguns padrões, formarem líderes em alguns padrões, que é para quem tiver mais curiosidade de se aprofundar, é aquela obra chamada O Estado Espetáculo, do francês lá, Roger Girard, que ele fala de alguns padrões que vão se repetir. Isso é interessante a gente estar atento. Seja um vereador, seja um presidente, um governador, ele tende a ter sempre um perfil, ou um perfil de herói, né, que vem com uma ruptura extrema da situação, ou um perfil de homem simples, que é aquele que eu reconheço a vitória da vida dele, mas que é um sujeito pouco esclarecido, que veio de baixo. Ou ele é o líder charme, uma pessoa esclarecida, uma pessoa estudada, que realmente vai trazer uma carga de conhecimento, ou ele é o pai, que é a pessoa mais serena, ponderada, que vai colocar ordem na casa em determinados momentos. Então, isso aí é muito fundamental. Eu confesso que quando saí assim para a vida profissional, eu saí com a carga teórica. Falei, bom, vou tentar colocar isso em prática. E eu me assustei o quanto isso é real. Toda vez que a gente acha um candidato, agora bebendo mais na área política, né, Punk, de eleitoral, toda vez que a gente pega um candidato que eu considero difuso, ele não é nem um herói, Bolsonaro, Collor, era herói. Ele não é nem homem simples, o Lula é um homem simples, tantos prefeitos por aí. Ele não é nem um líder charme, um Beto Richa, ou ele não é nem um pai, Álvaro Dias, a pessoa de mais idade. Ele tende a não ter sucesso eleitoral, porque as massas procuram a segurança nessas figuras. É uma coisa bem interessante, mas não é a razão, é o coração. Bem essa questão do arquétipo, né? O que está presente e está muito relacionado com não só também com a identificação, com a empatia, cuidado. Quando fui estudar as mulheres, né? Porque até então a política sempre tão masculina, nunca ninguém tinha visto o que tinha de arquétipo feminino nas campanhas, porque o protagonismo sempre tão masculino. Fui identificar que justamente com as mulheres tem o mesmo tipo de arquétipo, né? Das mulheres que são as que cuidam, das mulheres que tomam a iniciativa, né? E das mulheres, das profissionais, das líderes. Então, são 3 arquétipos principais, né? Que tem a ver com as mulheres candidatas. E todas elas também da América Latina inteira se encaixam nessas 3 categorias macro e relacionadas a esse caráter emocional. A questão é quando se quer encaixar alguém que não está em nenhum deles, né? Que não tem. Deixa eu pegar vou pegar o gancho, Punk, e vou cortar a tua fala, porque, como diz você antes, estou aqui afoito para falar, porque eu tenho uma pergunta para o Daniel. Você estava falando, Daniel, no teu comentário também foi muito bem complementado pela Lu, mas quando você estava falando dessa questão, né, desses estereótipos de candidatos, eu fiquei pensando aqui, você falou que o eleitor busca, no caso, que seria a confiança, né? E daí eu fiquei me imaginando onde a campanha de 2018 se enquadra, porque também já dei uma olhada nessa questão da identificação do eleitor, mas eu acho que muito mais do que procurar alguém que dê confiança para o eleitor, eu acho que a gente teve um movimento interessante em 2018, onde o eleitor procurou o candidato que ele mais se identificava, né? Eu não sei se você consegue, se você concorda com isso, se você consegue ver, por exemplo, dentro desses padrões que foi estabelecido no candidato, mas eu vejo muito em 2018, não uma busca pela confiança, mas uma busca pela identificação. Eu vou votar em tal candidato porque esse candidato se parece comigo. Não sei se você chegou a perceber algo assim. Na verdade, assim, Ricardo, é interessante porque
O que acontece? As pessoas, o eleitor, vamos agora falar de eleitor, ele consegue dividir as coisas. Se eu vou votar para presidente e para um governador, ele faz uma análise de contexto. O mais importante não é o candidato, é o contexto. O que faz um candidato é o seu contexto. Então, essa questão do herói que a gente fala, que foi o Bolsonaro e foi o Collor, imagina um paralelo dessas duas situações. É um momento de crise aguda. Quando você tem uma crise aguda estabelecida, as pessoas elas ficam com uma expectativa elevada de mudar as coisas, mas não mudar devagar, mudar de uma vez. Se você pega o Fernando Collor, que são os dois, a repetição do líder herói, né? Você pega lá, a gente estava saindo de um processo de ditadura que foi frustrado e tal, enfim. Mas quando o eleitor teve a possibilidade de ir para as urnas, que existiu o Brizola, o Lula, no par e todo mundo. Aí vem um Collor, um caçador de marajás, que, de repente, né, arromba assim, na questão de votos. Mas o que acontece? Ele estava encaixado com o sentimento, é disso que eu estou falando. Ele estava encaixado com o sentimento do momento, que era vamos transformar tudo muito rápido. Qual que é a tendência disso? A tendência é toda essa expectativa, que ela nunca se concretiza, virar uma frustração. Como vai acontecer nesse ciclo que nós estamos vivendo? Daí as pessoas vão querer o oposto, que aí sim conversa com o que você está falando, que é uma pessoa mais próxima. Então, que esse a gente chama que é o homem simples, que eu vi crescer, que está mais do meu lado. Então, não é isso só, estar próximo, que define uma eleição, mas é o contexto daquela eleição que faz o candidato. Essa que é a grande diferença. Tá, deixa eu pegar essa fala agora do Daniel, porque tem duas referências que bateram muito forte. Tem tudo a ver com a pergunta do Ricardo e com essa fala do Daniel. Tem aquele livro do Lavareda, Emoções Ocultas, que dentro de um trecho ele está falando da primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso e tinha exatamente essa descrição de contexto. O contexto ali era para uma pessoa que tinha o perfil de alguém culto, poliglota, bem formado, homem, branco, e daí vai. Então parecia que ele estava descrevendo o FHC, mas era uma análise qualitativa que redundou na candidatura e na eleição do Fernando Henrique Cardoso. Ao mesmo tempo, pegando o gancho do Tesseroli, o que a gente tem assim agora é uma matéria linda, maravilhosa, da Eliane Brum, né, saiu no El País, que ela colocou de uma forma assim, inequívoca essa questão da eleição do homem simples. Quem está ganhando é um igual a mim. E esse igual a mim é aquele mim mediano brasileiro que é preconceituoso, que é, infelizmente, né, escravocrata, não que seja pela escravidão, mas acho que tem um lugar social que está garantido, pelo fato de talvez ser mais claro, pelo fato de ser da classe média, etc. E é uma reação muito forte àquela inclusão da classe C dos anos Lula até Dilma, né? Depois a gente teve aquele interregno, né, de Dilma cai, Temer sobe. Então, assim, é muito legal a gente perceber essa questão do contexto, é uma das coisas que eu tenho mais me preocupado atualmente, é entender isso dentro de um cenário globalizado, né? Mas como esse espírito do tempo, ele tem feito com que a gente tenha comportamentos que eles já estão escritos nos arquétipos que reforçam alguns estereótipos. Então, assim, as coisas se amarram muito bem nessas falas. Para mim, faz todo sentido a gente perceber que não tem um candidato perfeito, tem um candidato adequado àquele momento. Acho que isso ficou bem evidente na tua fala. Isso é bem interessante também de focar nesse ponto, né? Porque às vezes a gente escuta alguns discursos do tipo: Bolsonaro se elegeu só por causa das fake news, só por causa do WhatsApp. Claro que houve um papel dessas coisas, né? Isso é inegável, mas é muito importante a gente conseguir ter essa percepção de que existia espaço e demanda do eleitorado por um candidato como Bolsonaro. Ele conseguiu ocupar um vazio que existia, e por isso também que encontrou, né, enfim, e culminou na vitória, né? Então eu acho que é importante colocar isso, que vai de encontro com essa fala do contexto, porque esse era o contexto, não era, de repente chegou uma pessoa com essas ideias e usou toda uma rede de WhatsApp e fake news para se eleger. Não, existia um contexto criado com esse espaço para um candidato com essas características, e nessa questão eles conseguiram entender e se utilizar
disso assim, com maestria para conseguirem o que conseguiram. Gente, a gente tem 5 minutos, então, agora a guisa de encerramento, as considerações finais, né? Antonella, se você quiser retomar daqui a pouquinho, então, ou se você já quiser emendar, você é que manda. Desculpa, qual que é o... Considerações finais, para a gente amarrar aqui o nosso bate-papo. Considerações finais. Bom, eu acho que vale muito, assim, muito mais a gente jogar reflexões do que sair com, né, respostas. Acho que sempre, assim, continuar com esse senso crítico de ir atrás, tentar entender e realmente levar o debate para um outro nível. Mas acho que fica muito essa questão do papel dos influencers, da responsabilidade que eles têm, e claro, que a gente entender também que não vai ser uma transferência meramente, né? O influencer que eu sigo falou, então automaticamente eu mudei para essa opinião. Claro que o público, né, também consegue fazer suas próprias reflexões, mas acho que vale muito a gente ficar de olho e ver como que isso vai ser utilizado aí nessa próxima eleição, até se, de repente, como é que vai estar a lei ali, se permitir ou não, e como que isso vai ser recebido pelo eleitorado para ser usado ou não no futuro. Quem vai agora? Ricardo, Daniel, Lu. Minhas considerações finais é só para agradecer mesmo o convite, agradecer a você, Ari, agradecer a minha orientadora e amiga, Luciana, por né, me dar a oportunidade de conversar com pessoas tão bacanas, agradecer a presença do Daniel, quem dividiu também umas falas aqui, a Antonella, foi um prazer. E falar que também acho super válido esse momento da gente, como a Antonella falou, lançar discussões e pensar sobre tudo isso que a gente está passando no momento, porque é tanta coisa, é uma junção de sentimentos e emoções que acontecem todas misturadas, e acho que é legal a gente conversar entre amigos, tá, entre pessoas que a gente quer bem, e pensar um pouco sobre tudo isso aí para ver para que norte, para onde tudo isso se encaminha, que lógico que nem a gente sabe, mas se a gente não sabe, pelo menos a gente pode pensar, né? Então, obrigado mais uma vez, Lu, obrigado, Ari, obrigado, Daniel, obrigado, Antonella, aí pela companhia nessa hora que foi super agradável. Daniel, emenda aí, Daniel. Também gostaria de agradecer muito, parabenizar a iniciativa mais uma vez, para que continue fazendo isso. Esse intercâmbio é fundamental. Hoje a internet não tem fronteiras, então a gente pode agregar muito com esse tipo de iniciativa. Agradecer a Antonella, o Ricardo, a Ari, enfim, de um modo geral. Eu tenho uma visão muito positiva diante de tudo que está acontecendo de verdade. A gente só está vivendo um período de latência emocional, por assim dizer, na política, o que é muito bom, porque a gente não vivia isso antes. Eu acho que é só um passo a mais no nosso amadurecimento democrático. Então, eu tenho uma visão muito positiva de tudo isso. Gente, deixa eu deixar meu agradecimento também, que eu não fiz nas minhas considerações, mas realmente, assim, agradeço muito o convite, o espaço, foi muito produtivo. Acho que é sempre um aprendizado constante, né? Essa troca é muito rica e muito bacana vocês estarem propiciando esse espaço mesmo. Pessoal, então, meus pupilos, muito, muito obrigado por terem vindo. É uma alegria gigante. Mari já tirou o Daniel daqui, socorro, nem tive como agradecer para ele. Espero que a gente possa se encontrar novamente. E, enfim, a gente espera vocês aqui em breve nos próximos eventos, né, para falar sobre política, sobre o universo e tudo mais, como já diria o Olho Nerds, e até a próxima. Valeu, parceria, Ari. Tá, então, assim, para fazer encerramento, muito obrigado por vocês. Ah, né, voltou, puderam... Daniel. Ô, Daniel, nem pude te dar tchau, criatura. O que é isso? Tá muito curitibano esse negócio? Então, eu estava agradecendo, super feliz que vocês vieram para cá, né? Ainda que a gente não possa se abraçar pessoalmente, mas esse abraço virtual está valendo, né? Muito obrigada pelo tempo, porque acho que a coisa mais importante que a gente tem é o tempo.
Então, se a gente pode compartilhar com os outros, é a coisa mais linda do mundo. Obrigada aí por vocês estarem presentes. Tá. Obrigada, gente. Até a próxima. Brigadão. Eu tinha feito, né, um textão aqui de encerramento com algumas citações de autores, etc., mas eu troco tudo isso por um vídeo que eu deixei aqui separado, que eu vou começar a rolar. Ele vai estar sem som, vai estar sem áudio. Tá, então aí, gente, só para fazer o encerramento, né, vou passar a bola agora para a Mariana. Ficou bem evidente, aí a Maria Bopp, né, que ela é conhecida como blogueirinha do fim do mundo, e ficou muito divertido fazer esse encerramento, porque tem uma sutileza na construção do texto dela, que tem referências ao que acontece, esse contexto que a gente está vivendo, né? Então, citação de andar de jet ski, por exemplo, etc. Fica evidente que para você conseguir entender, você tem que estar bem informado. E informação é a chave de todo esse processo que a gente tem vivido, né? Uma sociedade onde é a hiperinformação, a carência de tempo, né, para a gente se dedicar à atenção, acho que fecha com o que a gente estava tentando falar nesse bate-papo, que durou um pouco mais de 1 hora, mas que foi bem legal. Quero agradecer assim, aos 3 que estavam aqui, né? Ao Tessia, a Antonella, ao Daniel, a minha amiga Luciana, e agora eu vou passar para a Mari, então.